Boa noite, o meu nome é Aguinaldo. Eu tenho 55 anos de idade e sou do estado do Maranhão. Por esses dias, eu estava vendo a história de um homem que era visitado por um demônio e que batia em sua porta querendo entrar. O nome da história era O Demônio em Minha Casa ou A Criatura no Sítio. Bom, eu não me recordo bem agora, mas ao ver essa história, eu tive até medo de fechar os meus olhos para dormir à noite, pois eu vivi exatamente a mesma coisa no qual o coitado da história viveu em 2007. Eu não tinha um trabalho fixo e fazia bicos por todos os lugares. Então, um primo meu me falou que seu patrão estava precisando de alguém para limpar a casa que ele tinha em Vitorino Freire, município do interior maranhense. Como eu estava precisando, logo aceitei o serviço, que era para limpar a casa, os matos ao redor da mesma e dar um geral na caixa d'água, pois ninguém ia até lá fazia uns 2 meses. Então, numa quinta-feira, o patrão do meu primo Robson veio me pegar e me levou até a tal casa. Quando eu cheguei, eu vi que seria trabalho para alguns dias e ele me deu um bom dinheiro para a limpeza. Combinamos ele vir me buscar em uma semana, mais ou menos isso. Ou se eu terminasse antes, eu ligaria e ele viria me buscar. Ele foi embora e eu fiquei olhando o lugar para ver por onde começar. Reparei que o mato estava bem alto e seria o que mais me daria trabalho. Então peguei as ferramentas que estavam guardadas no quarto e comecei a trabalhar. Já perto do meio-dia, eu dei uma parada para almoçar. Fechei tudo e fui andando por uma estrada até onde tinha algumas vendas. Eu comi e comprei algumas coisas para jantar mais tarde. O lugar onde eu estava ficava entre 15 a 20 minutos de outras casas e algumas vendas, então era um silêncio difícil de se ver hoje em dia. É do tipo de lugar que todos gostariam de morar. Quando a noite chegou, eu já tinha capinado uma boa parte do mato e armado também a rede na sala da casa para me deitar cedo e assim acordar mais cedo ainda no dia seguinte. Preparei também a janta e logo em seguida eu fui me deitar. Como eu estava cansado, não demorou em nada para eu pegar logo no sono. Porém, algumas horas mais tarde, eu acordo com passos vindo do lado de fora e do nada eu pulo da rede, pensando que poderia ser algum ladrão, pois a casa estava vazia e ele poderia querer se aproveitar de toda a situação. Comecei então a procurar qualquer coisa que eu pudesse me proteger e acabei achando um espeto de ferro usado para fazer churrasco. Eu fiquei olhando por detrás das cortinas de uma janela para ver quem poderia ser o estranho visitante. Foi então que eu vi um homem andando bem próximo de onde eu tinha limpado o mato mais cedo. Ele estava todo de preto e andava com uma das pernas mancando. Eu cheguei a pensar em abrir a porta e perguntar o que ele estava fazendo ali, porém eu fiquei com medo dele ter alguma arma para me atacar. Foi então que do nada ele sumiu, simplesmente sumiu. O meu coração começou a bater mais rápido com susto. Foi aí que eu me dei conta de que aquilo não era algo desse mundo. Pouco tempo depois, eu comecei a escutar batidas na porta da cozinha, que ficava bem longe da entrada da casa. Então fui bem devagarzinho pelo corredor e as batidas continuavam. Foi então que uma voz perguntou: "Posso entrar?" Olha, eu já passei por muita coisa sinistra na minha vida. Até carreira de homem armado já tinha passado. Porém, o medo igual ao que eu senti naquela noite, eu nunca havia sentido antes. Eu só via a sombra que estava lá fora, passando de um lado para o outro. E mais uma vez, a voz perguntou: "Oi,
Eu posso entrar? A minha vontade era de correr até a porta da sala, abrir e sair dali o mais rápido possível, correr para qualquer lugar. Só que o meu medo não me deixava nem respirar direito. Eu comecei a andar de costas, voltando até a sala, mas quando eu estava na metade do corredor, a voz bateu na porta da frente e falou novamente: "Eu posso entrar?" Ela havia saído da cozinha e ido até a frente em questão de segundos. Foi aí que eu lembrei da minha falecida mãe, que quando via algo ruim ou falavam qualquer coisa perto dela, ela logo dizia: "O sangue de Jesus tem poder." E foi isso que eu falei, quase sem voz pelo medo que eu sentia. O sangue de Jesus tem poder. Só foi eu terminar de falar que só escutei aquela pancada no telhado e caiu os cacos de telha no chão e uma sombra parecia passar voando pelas várias janelas que haviam ao redor de toda a casa. A sombra ia de lá para cá e eu pedindo a Deus que não deixasse aquilo entrar. Quando tudo começou, eram quase 11 da noite e ficou esse tormento até quase 1 da manhã, até que tudo ficou em silêncio. Parecia que Deus tinha escutado as minhas rezas, mas por nada nesse mundo eu iria fechar os meus olhos. Naquela noite, soprava um vento forte que fazia as folhas secas caírem em cima da casa e com isso fazia um barulho assustador. Qualquer ação já fazia o meu coração bater mais rápido. Depois de um tempo, eu já estava mais tranquilo e comecei a sentir a sensação de que algo me olhava. Então me virei bem devagar e foi aí que eu vi o rosto da criatura que me pedia para entrar. Ela estava me observando pelo vidro da janela. Eu quase desmaiei de susto. Era um bicho com olhos brilhantes e uma boca cheia de dentes pontudos. Ela estava me olhando como se fosse querer me devorar. Naquele momento, foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. O meu desespero foi tão grande que eu corri até um dos quartos e me tranquei por lá, só saindo quando o dia amanheceu. Logo cedo, eu liguei para o dono vir me buscar e quando ele chegou, eu contei a ele tudo o que havia acontecido. Mas é claro que ele não acreditou em mim. E dali, eu retornei para minha casa e nunca mais eu voltei para aquela propriedade. Boa noite, o meu nome é Paulo. Eu vou relatar uma experiência que aconteceu comigo quando eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. Eu vivi em São Bernardo do Campo, em São Paulo, mais precisamente no bairro Alves Dias, em uma casa muito antiga, com um pequeno alpendre na frente, com muros e portões baixos, e nessa casa moravam os meus avós, um tio, meu pai e eu. No final de 1988, a minha avó veio a falecer e a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer em nossa casa. O meu avô, que já tinha certa idade, era acamado, pois havia sofrido um acidente. Na verdade, ele foi atropelado no centro de São Bernardo e passou o resto da sua vida andando de muletas. Por este fato, ele dormia separado da minha avó, que na maioria das vezes dormia em um sofá antigo de napa que tínhamos na nossa sala. Após a morte da minha avó, o meu tio passou a arrumar os sofás todas as noites, como se a minha avó ainda estivesse viva e dormisse lá. Foi nessa época que começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da cozinha todas as noites. A casa era grande e antiga. Todo o barulho ecoava muito alto. Eu morria de medo, e sempre que começavam os barulhos,
Eu logo cobri a cabeça e ficava todo arrepiado. Eu não conseguia mais dormir nas madrugadas por causa daqueles sons. Até que um certo dia, eu adormeci no sofá onde a minha avó dormia antes de falecer. E alguém, não sei ao certo quem, me cobriu com meu cobertor e me deixou ali. Foi aí que eu acordei de repente na madrugada, com um barulho muito alto vindo da cozinha, um barulho de panelas caindo no chão. Lembro que eu senti muita vontade de ir no banheiro naquela hora, mas o meu medo era muito maior. Porém, da onde eu estava, havia uma visão privilegiada da cozinha, porque o meu pai dormia no quarto ao lado, sempre com a luz acesa. Na verdade, eu acho que ele tinha medo também, embora não admitisse. A luz do quarto estava acesa e fazia com que uma certa claridade invadisse a cozinha. Foi então que eu vi que não tinha absolutamente nada fora do lugar. Eu me levantei, respirei bem fundo e passei correndo pela cozinha, pois o banheiro ficava junto da lavanderia depois da cozinha. Assim que eu fechei a porta do banheiro, eu ouvi novamente um barulho de panelas caindo. Quase que eu não saio mais do banheiro, pois eu estava muito assustado. Então, em pleno desespero, eu comecei a pensar comigo mesmo: eu preciso sair daqui. Eu vou acender a luz e se tiver alguma coisa ali, eu vou ver. De frente do lado esquerdo da pia da cozinha, existia uma janela em cada parede. Então, acendi a luz e olhei para a pia, onde embaixo existia uma espécie de armário, onde ficavam guardadas panelas. Mas tudo estava normal. Foi quando, de repente, eu vi uma pessoa de cabelos brancos passar na janela, que ficava de frente para a pia. Porém, essa mesma pessoa não passou pela outra janela. Ao ver aquilo, eu saí correndo desesperado e quase deixei a luz da cozinha acesa e fui para minha cama, que era ao lado e no mesmo quarto do meu avô. Eu tremia tanto que chegava a fazer barulho na cama. Eu achava tudo aquilo muito estranho. Eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. E aqueles barulhos tão altos que continuavam na cozinha, mas ninguém na casa parecia acordar. No outro dia, ao levantar, o meu avô me perguntou se eu tinha visto a minha avó na madrugada. Eu, espantado, perguntei o que ele sabia. Então ele tentou me acalmar, dizendo que ela ainda não havia percebido o que havia acontecido e que o seu espírito ainda estava por ali. Porém, não era para eu ter medo, que ela só fazia as mesmas coisas que fazia quando estava viva, mas pediu para que eu não mexesse nas coisas dela, pois ela não gostava. Ela era muito apegada aos bens materiais, por menores que fossem. Tinha ciúmes da geladeira, do fogão e até mesmo dos pratos e panelas. Olha, realmente não sei se ele quis me assustar ou até mesmo me tranquilizar, mas durante alguns anos continuamos vendo a pessoa idosa de cabelos brancos passar pelas janelas da cozinha, principalmente quando estávamos lavando alguma louça. A princípio, eram tão frequentes as aparições que, de certa forma, virou costume. Chegou a um ponto que nem ligávamos mais. Porém, em um certo período, notamos que os barulhos foram diminuindo, e isso perdurou até o falecimento do meu avô, no ano de 1994. Após isso, todas as manifestações, pelo menos ali, acabaram. Olha, eu me arrepiei demais para contar essa história, pois ela é real e fez parte de toda a minha vida. Boa noite, eu sou Karina
e moro no ABC Paulista. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu na minha família. O irmão da minha cunhada, o Benício, acabou falecendo repentinamente, com aproximadamente 30 anos. Ele era um jovem rapaz, trabalhador e saudável. A morte dele pegou todo mundo de surpresa. Ele sofreu um infarto fulminante. Enfim, foi tudo muito triste. Me recordo que na época ele morava sozinho e os móveis da casa dele, incluindo uma moto, foram guardados no porão da minha casa. Bom, o tempo passou e 6 meses após o falecimento desse rapaz, no caso Benício, os pertences dele foram doados. Lembro-me bem que era um domingo. O meu irmão e a minha cunhada passaram parte da manhã e a tarde retirando tudo do porão e levando para outros locais. No final da tarde, tomamos um café, conversamos bastante e nos despedimos. Horas depois, já à noite, quando eu ia me preparar para dormir, a minha mãe, que era sensitiva, embora nunca tenha desenvolvido esse dom, me chamou. Ela estava muito assustada, dizendo que tinha um rapaz no quintal da casa. A descrição que ela deu do rapaz no qual ela via era exatamente a descrição do Benício, o irmão da minha cunhada. Mas o detalhe é que ela nunca chegou a conhecer o Benício, nem ao velório ou ao enterro ela tinha ido. Embora eu tenha reconhecido rapidamente de quem se tratava pela descrição detalhada que ela me deu, eu não tive coragem de dizer que eu sabia quem era. Embora não visse ninguém no quintal, o medo havia tomado conta de mim, e por ver a minha mãe também apavorada, eu quis logo encerrar aquela conversa. Eu vou dizer a verdade. Esse foi o primeiro dia da minha vida em que eu dormi com luz acesa. Lembro-me de ter rezado e pedido para que de alguma forma ele fosse esclarecido e encaminhado e que pudesse seguir em paz. Essa só foi uma das situações envolvendo o sobrenatural que eu vivenciei na minha vida. Eu achei que seria interessante compartilhar com vocês e agradeço por ter ouvido o meu relato.